Agora vamos às notícias internacionais, porque morreu hoje uma das figuras mais importantes do século XX, Mikhail Gorbachev, o último líder, da União Soviética. A correspondente Heloísa Vilela tem as informações para a gente. Oi, Elo, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mona Lisa. Olha, era pouco mais de 11 horas da noite quando as agências de notícias da Rússia começaram a noticiar a morte de Gorbachev. Ele aparentemente estava internado há quase 2 anos no hospital. Ele foi internado no começo da pandemia não saiu mais do hospital. Ele tinha 91 anos e Gorbachev foi o político que promoveu mudanças na antiga União Soviética que acabaram levando à dissolução da União Soviética. Em 1989 caiu o Muro de Berlim, foi derrubado e Gorbachev ganhou no ano seguinte o Prêmio Nobel da Paz, justamente por ter modificado de forma radical a relação do leste com o oeste. Agora, Gorbachev é muito respeitado e muito aplaudido no Ocidente, porém, na Rússia, a história é um pouco diferente. Ele é visto como o responsável por destruir uma potência de não ter conseguido fazer reformas preservando a União Soviética. Inclusive, na questão da Ucrânia, ele tem um papel importante porque negociou a retirada das tropas soviéticas da Alemanha Oriental em troca, aparentemente, de uma promessa do Ocidente de que não expandiria a OTAN até as fronteiras da Rússia, o que acabou acontecendo, Mona Lisa. Ótimo, Elo, obrigada. Lorival Santana, para continuar no assunto com a gente. Lorival, querido, boa noite, muito bem-vindo sempre. Boa noite. Acho que é super oportuno, a gente relembrar, então, a importância, esse significado, de Gorbachev para a Rússia e para o mundo. O homem da marca na testa deixou uma marca na história indiscutível. Eu conheci ele Nossa, maravilhoso. Conta então bastidores. De 92, um ano depois dele deixar a presidência, ele visitou a redação do Estadão e eu era ali um jovem redator de internacional. Sim. Ele é a antítese do que a gente está vendo hoje no Kremlin, quando a Rússia está tentando à força impor o seu imperialismo sobre um país, a Ucrânia, e está destruindo esse país. Gorbachev entendeu em 1985, quando ele assumiu, que a União Soviética estava totalmente disfuncional do ponto de vista econômico, geopolítico e político também. Então ele lançou a Glasnost, a abertura, e a Perestroika, a reestruturação. Ele abriu o país tanto internamente, em termos de democracia, criou o parlamento bicameral eleito, diretamente, parte dele, deu mais poderes para o legislativo, permitiu a liberdade de imprensa e se abriu também para o Ocidente, fez em 1987 o acordo de armas nucleares intermediárias, a destruição dessas armas com os Estados Unidos, com Ronald Reagan, permitiu, como a Heloísa disse, pela primeira vez que os países do leste europeu tivessem uma independência, uma liberdade em relação ao Império Soviético, não enviou os tanques para lá como costumavam fazer os seus antecessores. E pagou um preço por isso, ele não queria o fim da União Soviética, mas a resistência interna, o golpe que foi feito contra ele em agosto de 91, levou então Boris Yeltsin a ascender como um grande líder e em dezembro ele colocou ali a bandeira russa no mastro do Kremlin no lugar da bandeira soviética. No dia 25 de dezembro de 91, o Gorbachev teve que renunciar. A cabeça do Lorival Santana é uma coisa invejável. Em pouco tempo, um retrospecto tão preciso da história. Obrigada, querido. Eu que agradeço.